Para muitas pessoas, Israel sempre teve como religião o judaísmo e, consequentemente, muitas pessoas acreditam que os israelitas sempre foram monoteístas e eram a diferença de todos os outros povos da antiguidade por ser a única nação, o único povo que tinha uma fé monoteísta. Mas você sabia que isso não é verdade? Que isso não procede? E eu afirmo para você, os israelitas não eram monoteístas. E eu vou falar mais sobre isso agora, nesse vídeo, que você deve assistir até o final. Como também, é claro, que eu peço a você que se inscreva aqui no canal, que ative todas as notificações para você ser informada de tudo que a gente estreia e faz por aqui. E também, é claro, você pode se tornar membro desse canal, participar do grupo de estudos e também contribuir com o crescimento desse canal. Bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo e coloquei como sugestão para que o pessoal escrevesse nos comentários do vídeo a palavra monolatria, que eu ia falar sobre isso. Monolatria tem a ver com a antiga religiosidade do povo de Israel. O povo de Israel, ele nem sempre foi um povo judeu e nem sempre foi um povo monoteísta, muito pelo contrário. Se você ler algumas partes da Bíblia, do Antigo Testamento, principalmente, você vai ver que em grandes partes do Antigo Testamento ainda não havia a concepção de um Deus único, de um Deus criador e de uma religião monoteísta em Israel. Muitas pessoas falam, né, que as religiões, que os povos da antiguidade, os povos vizinhos, eles eram politeístas e que Israel era uma exceção a essa regra, que Israel era a única nação monoteísta da antiguidade, mas isso não é verdade. Durante muito tempo, Israel não foi uma nação monoteísta. Era verdade, sim, que a antiguidade era marcada pelo politeísmo, que é a crença na existência de vários deuses e as pessoas vão cultuar a esses deuses. Geralmente são deuses relacionados a áreas específicas, como a agricultura, como os oceanos, como a colheita, e cada objetivo das pessoas relacionava-se com o culto e com a adoração a essas divindades específicas. Isso acontecia nas nações vizinhas dos israelitas, entre os gregos, entre os romanos, entre a antiguidade de uma maneira em geral. Porém, na Pérsia antiga surge uma concepção religiosa que não era politeísta, era uma concepção dualista. Esse é talvez o primeiro passo para o monoteísmo séculos depois. Na Pérsia havia uma religiosidade chamada de zoroastrismo. E o zoroastrismo se baseava numa concepção dualista da realidade, em que havia uma divindade que representava o bem supremo e uma outra divindade que representava o mal supremo. Ahura Mazda e Angra Mainyu eram as divindades que representavam o bem e o mal, e que essas divindades estavam sempre em conflito, e que o bem estava sempre em conflito com o mal e vice-versa. E é claro que isso afetava diretamente os seres humanos, porque os seres humanos deveriam tomar escolhas e caminhos que o colocaria, seja no lado do bem, no lado do mal, e a vida toda se resumia ao combate entre o bem e o mal. Aliás, tem muitos cristãos que acham que essa é a realidade ainda hoje. Isso influencia muito as religiões de Israel, depois influencia muito através do dualismo a civilização ocidental e as religiões cristãs também. Isso tem elementos ainda hoje no cristianismo. Para muitas pessoas, a realidade é uma briga entre Deus e o diabo.
Para muitas pessoas, a realidade se resume a uma guerra entre o bem e o mal, mas esse maniqueísmo não existe na mensagem cristã essencial e verdadeira. Existia lá no zoroastrismo, lá na religião persa, que influencia a formação da religião judaica, sim, sobretudo nas visões apocalípticas que essa religiosidade vai desenvolver. Israel era uma religião enoteísta, que é a mesma coisa que monolátrica. Ou seja, o que é o enoteísmo? Enoteísmo e monolatria, que é sinônimo, é se admitir que existem várias divindades, porém a sua divindade ela é considerada a superior entre todas as divindades. Uma religião enoteísta ou monolátrica é a religião que admite que existem vários deuses, não é só um, não. Não é só um Deus criador, não. Existem vários deuses, porém, a nossa divindade, a divindade do nosso povo, a divindade que nós a escolhemos porque ela é superior a todas as demais e a ela nós prestaremos culto, nós adoraremos e nós confiaremos que ela nos livrará das nações dos deuses estranhos. Essa tônica está muito presente no Antigo Testamento. Muito presente, por exemplo, nas guerras. Tem a guerra de Josafá, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que ele atribui uma fala a Deus de que ele é o Deus tanto dos montes quanto dos vales. Por que isso acontece? Porque o povo está numa guerra e se entendia que o povo de Israel, a sua divindade, é uma divindade dos montes e a divindade do outro povo é uma divindade dos vales. E que Israel só levou a melhor porque a batalha se deu nos montes. E por isso eles são chamados para duelar nos vales. E Josafá diz, não, nosso Deus vence no monte e nos vales também. Por isso que há muitas referências, como, por exemplo, 1 Reis 20, 28, que fala sobre isso. O texto de Josafá, que também vai dizer, essa batalha ela não é nossa, essa batalha é do Senhor. Claro que é do Senhor. Em que sentido? No sentido humano e bélico do termo. Porque se entende que Javé é o Deus de Israel. Israel está numa batalha, está numa briga. E se Israel perde essa briga, significa que a sua divindade ela é mais fraca, ela é inferior à divindade do povo que venceu a batalha. As batalhas naquela época, nesse contexto enoteísta, elas não só têm uma expressão bélica, como também têm uma expressão religiosa. Porque o povo que é derrotado não apenas assume as consequências de um derrotado de uma guerra, como também assume as consequências religiosas de que o seu Deus é inferior ao Deus que venceu. Por isso que o povo coloca Deus na parede com frequência. Outra coisa também importante são textos do Antigo Testamento que falam não há Deus como nosso Deus. Nenhum Deus é superior ao nosso Deus. O nosso Deus é o Deus dos deuses. Olha, essas não são expressões monoteístas. São expressões enoteístas. Ou seja, os textos acreditam que tem várias divindades, mas a divindade de Israel é superior a elas. Você pode conferir o Salmo 113, versículo 5, o Salmo 86, versículos 8 ao 10, e assim por diante, porque o Antigo Testamento tem várias dessas referências. Então, aquele povo, aliás, Abraão, que é o pai dessa nação, sai do meio de uma nação politeísta, em que era comum ouvir vozes de outros deuses, cultuar outros deuses, participar de celebrações a outras divindades. E o judaísmo, ele só se tornará judaísmo de fato, só se tornará uma religião monoteísta de fato depois do período do exílio. Aí sim a gente pode falar de uma religião monoteísta que crê num único Deus criador de todas as coisas, e a gente pode falar na religião
judaica de fato, porque até então Israel tinha uma religião enoteísta que admitia a existência de várias divindades, mas que cria também que a sua divindade, Javé, que era uma divindade tribal, que era uma divindade nacional, era superior a todas as outras. E ainda hoje tem gente cantando e dizendo nas igrejas que não há Deus como nosso Deus, que o nosso Deus é o Deus dos deuses, que o nosso Deus é superior a todos os deuses. Na fé cristã não existe a ideia de enoteísmo e nem de várias divindades. Existe sim o conceito monoteísta de um único Deus, criador de todas as coisas. É assim que a fé cristã entende a divindade. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e venha participar do nosso grupo de estudos, tornando-se membro desse canal hoje mesmo. Grande abraço e até o próximo conteúdo.